Oi, Mario. Abato, Quando se pensa em ciência ou tecnologia, imediatamente nos remetemos à Europa e o seu conceito universalista de ciência. Esse tipo de pensamento renega as contribuições para o desenvolvimento científico de povos africanos. Ignora, por exemplo, que os africanos já dominavam técnicas sofisticadas de fundição há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Esse conhecimento técnico que os povos centro-africanos e da África Ocidental possuíam eram fundamentais para a produção de armas, utensílios domésticos, apetrechos de transporte e ferramentas agrícolas, de forma que os indivíduos que trabalhavam metal eram alvo de profunda reverência na sociedade. Na Yorubalândia, o ferro e o aço desempenharam um papel fundamental em seu processo sociopolítico. A força e o sucesso de uma civilização estavam relacionados ao ferro e ao aço, pois além de possibilitarem a forja de instrumentos de guerra, também revolucionam a agricultura, provendo alimentação. Dada a importância desses instrumentos, Ogum tornou-se patrono de todos os reinos de Ilé-Ifé, e um pequeno cutelo ou uma espada, símbolos tradicionalmente associados a Ogum, tornaram-se símbolos de autoridade e de justiça. Todo novo rei recebia sua espada ao ser coroado, como símbolo de que governaria com força e com justiça. Ogum torna-se o patrono de todos os trabalhadores que participam da produção do ferro e do aço, desde o mineiro até o ferreiro que forjará o material, e até mesmo motoristas, alfaiates, soldadores, maquinistas e todos que usam ferro ou aço cotidianamente em seu trabalho. O ferro e o aço usados nessa região eram completamente produzidos pelos próprios iorubanos, desde a extração do minério até a forja do produto final. Acreditavam que qualquer influência externa ou importação tornaria o ferro impuro. Mais uma vez, percebemos que a produção de instrumentos de ferro não se trata para os africanos tradicionais simplesmente de tecnologia, mas é imbuída de um significado místico e religioso muito forte. Inclusive, uma série de rituais e tabus permeavam todo o processo de fundição. Somente eram permitidos homens que deveriam abster-se de atividades sexuais durante todo o tempo de fundição. Esses homens também deveriam seguir um rígido código moral, não podendo, por exemplo, desejar o mal a ninguém ou desejar a mulher do outro. Havia, portanto, uma certa purificação espiritual requerida no trato com todos os processos envolvidos na manipulação do ferro. Entre os iorubás, é Ogum que comanda todo esse processo de forja. Durante todo o tempo, reverências e oferendas são feitas a esse orixá. Os ferreiros, vistos como sacerdotes máximos do culto a Ogum, eram uma das classes de indivíduos mais respeitadas entre os africanos. Os sítios de fundição eram montados em posições estratégicas, ligeiramente afastados das vilas para evitar interferências externas que atrapalhassem todo o processo espiritual envolvido na metalurgia. Além disso, procurava-se um local próximo de matérias-primas como madeira para fazer o carvão, os minérios de ferro, argila para a confecção dos fornos e onde houvesse uma boa corrente de vento, que eram levadas em consideração no momento da construção dos fornos. A escolha da árvore da qual seria feito o carvão guiava-se majoritariamente pela tradição, sendo sempre árvores de madeira maciça que geravam melhores carvões. O processo de fabricação do carvão envolvia sua queima lenta durante dias. Para que a madeira não se torne completamente cinzas, os responsáveis cobriam com areia toda a madeira ainda em chamas, de forma que o calor da brasa fosse mantido e permitisse a desidratação do tronco sem sua queima completa. Um carvão de qualidade era essencial para manter uma queima intensa e constante por bastante tempo. As rochas corretas eram encontradas pela experiência dos mais antigos, que transmitiam aos mais novos seus conhecimentos. Os minérios ricos em ferro eram localizados pelo tipo de areia deixado pela água que escorria, ou seja, pela resposta do solo à erosão pela água. Essa informação está contida em um dos mitos do orixá Ogum, que diz que Ogum e seus amigos Alaka e Ageró foram consultar Ifá,
Queriam saber de uma forma para se tornarem reis de suas aldeias. Após a consulta, foram instruídos a fazer ebó, e a Ogum foi pedindo um cachorro como oferenda. Tempos depois, os amigos de Ogum tornaram-se reis de suas aldeias, mas a situação de Ogum permanecia a mesma. Preocupado, Ogum foi novamente consultar Ifá, e o adivinho recomendou que refizesse o ebó. A carne deveria ser cozida e consumida por todo o seu ebé. Depois, deveria esperar a próxima chuva e procurar o local onde houvesse ocorrido uma erosão. Ali, deveria apanhar da areia negra e fina e colocá-la no fogo para queimar. Ansioso pelo sucesso, Ogum fez o ebó, e para sua surpresa, ao queimar aquela areia, ela se transformou na quente massa que se solidificou em ferro. O ferro era a mais dura substância que ele conhecia, mas era maleável enquanto estava quente. Ogum passou a modelar a massa quente. Ogum forjou primeiro uma tenaz, um alicate para retirar o ferro quente do fogo, e assim era mais fácil manejar a pasta incandescente. Ogum então forjou uma faca e um facão. Satisfeito, Ogum passou a produzir toda a espécie de objetos de ferro, assim como passou a ensinar seu manuseio. Veio fartura e abundância para todos. Dali em diante, Ogum Alabedê, o ferreiro, mudou. Muito prosperou e passou a ser saudado como aquele que transforma a terra em dinheiro. Uma vez encontrados, os minérios eram então quebrados, usando-se instrumento de pedra e em seguida misturados ao carvão, colocados nos fornos e aquecidos, alimentando esses fornos com ar por baixo. Estudos arqueológicos encontraram 3 tipos principais de fornos utilizados pelos ferreiros africanos: um poço simples, uma pequena estrutura acima de um poço e uma estrutura cilíndrica maior, de até 4 metros de altura. Os povos banto costumavam usar fornos com poços, mas entre os iorubás eram mais frequentes os fornos sem poço. A escolha por cada estilo e tamanho de forno variava tanto pela questão da escala de produção e da pureza e qualidade do minério, quanto por questões de tradição e religiosidade. A presença de uma parede feita de uma mistura de argila e palha para conferir resistência ajudava a manter o calor do forno, de forma que temperaturas maiores podiam ser alcançadas. Esses fornos hoje são conhecidos como fornos de lupa. No fundo desses fornos, enterrados, costumavam-se colocar elementos rituais, sejam oferendas ou mesmo remédios que seriam preparados espiritualmente durante o processo de fundição. A redução do ferro presente no minério ocorre através do monóxido de carbono, produzido durante a queima do carvão. Este processo, aparentemente simples, envolve uma série de complicações, pois, por exemplo, caso a atmosfera esteja muito oxidante, a queima do carvão gerará dióxido de carbono ao invés do monóxido de carbono, dificultando a redução e gerando propriedades indesejáveis ao material preparado. Alguns fatores que controlam a qualidade do produto final são o tipo e a granulosidade do minério usado, bem como do carvão, o suprimento do ar dos foles, a temperatura da queima e a construção do forno e de suas tubeiras. O processo de redução do ferro durava horas, durante as quais um responsável permanecia constantemente injetando ar no sistema através dos foles. O ferreiro responsável sabia que o processo estava concluído quando havia uma mudança na coloração do ferro incandescente. Após essa mudança, o processo era mantido ainda por mais algum tempo, para garantir a qualidade do produto final. Juntamente com o ferro, é produzida a escória, uma massa quente e fluida, contendo um elevado grau de impurezas. O ferro formado, ainda incandescente, é martelado para expulsar qualquer resquício de escória que esteja em seu interior e que possa afetar a qualidade do produto final. Esse ferro é então levado a um ferreiro, que irá aquecê-lo, moldá-lo e modificá-lo de acordo com a ferramenta que se desejava obter. Percebe-se, portanto, a elevada carga de conhecimentos científicos e tecnológicos envolvidos em todo o processo de obtenção do ferro e de fornos de altíssimas temperaturas. Conhecimentos esses que já eram detidos pelos diversos povos africanos, muito antes dessa tecnologia chegar até a Europa.